Pessoal, tudo bem? Só esperando o professor Marco entrar, a gente já inicia. Denner, boa noite. Cá, Carol, boa noite. Só estamos esperando. O Marco já vai entrar, logo logo já vai entrar também. Tudo dark, né, Denner? Abraço, meu irmão. Estão me ouvindo bem? Tá frio, Denner. Aqui tá congelando. Um frio atípico aqui pra região. Fernando, um abraço, meu irmão. Companheiro nosso de faculdade. Opa, agora chegou. Boa noite. Querido Júlio, tudo em Tudo paz? bom? Como é que tá, meu amigo? Tudo bom, graças a Deus. Maravilha. Gestando aqui. Finalmente saiu nossa live, né? Quanto tempo? Pois é. Depois de tantas, né, tantos ajustes e tudo, finalmente estamos aí. Mas bem Manda. feliz, que é o que importa. Bem Maravilha. bacana aí. Bom, Bem, acho que deu pra ver aqui que nós estamos entre amigos, né? Denner já tá aqui, a doutora Silvia também tá aqui. opa, O pessoal Silvia, tá. queridíssima. Maravilha. Bom, professor, boa noite. Obrigado pela. Antes de mais nada, obrigado imensamente. É uma honra para mim tu ter aceito esse convite, né? Em nome também do ProOrdem, Shirley, Rodrigo também então, deixaram um grande abraço. Vou fazer uma apresentação aqui meio que formal, além de grande amigo, além de orientador exigente, né? Que puxa a orelha mesmo. Professor, para quem não conhece, professor Marco Aurélio Seral Júnior, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, doutor e mestre em Direitos Humanos pela USP, autor e coordenador de diversas obras e agora, recentemente, né, diretor científico do IEPREV, se bem que já está junto do time há bastante tempo, né, Marco? Somos queridos, né? Já sempre perto, ali sempre próximo ali da Ana, do Roberto, Verdade. enfim, né? Já uma turma próxima já. E das obras nem falar, né? Referências aí, a gente tem bastante obra tua. Sou suspeito em falar, né? Que a gente usa bastante já. Mas Silva, nem um pouco conhecido. Doutora Paula, um abraço, boa noite. Uma honra estar aqui conosco. Doutora Paula, lá de Minas Gerais. Grande Bom, Paulinha. aqui nós estamos em trimestre, né? Também, pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem uma turma aqui que já. O pessoal manja muito. Vamos falar um pouco, né, será o tema que eles propuseram, que foi proposto aqui, é falarmos da reforma da Previdência e os desafios, né, da advocacia nesse cenário, né?
Se bem que para mim sou um pouco como sinônimo, né? Reforma da Previdência e desafio da advocacia, para mim, ao nosso ver, né, professor, são praticamente sinônimos, né? Porque a própria reforma Isso. desafiou, né? Uhum. Não, e assim é importante, né, que o pessoal tenha a compreensão, Júlio, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, para você, Boa noite. boa noite para todo o nosso público que nos ouve, várias pessoas queridas, não vou falar o nome de todos, aí só está entrando gente amiga, gente querida, a Fiorella acabou de entrar, enfim, já o Denner, a Paulinha, a Silvia, enfim, só gente aí parça mesmo. A ideia aí da reforma, né, Júlio? Ano passado muita gente desesperada com a reforma, muita gente indicando que a advocacia previdenciária ia acabar e tal. Então, eu sempre falei em sentido oposto, né? No sentido de que, assim, claro, as coisas mudam, né? Uma reforma constitucional da magnitude da emenda constitucional 103. Não é uma mudança de medida provisória, não é uma mudança de lei, enfim, um decreto, né? Uma mudança gigante, né? Dura de uma emenda constitucional e uma emenda constitucional aí de porte gigante, né? Eu não estou com ela aqui na mão, mas normalmente eu faço essas palestras, essas lives com um caderninho na mão. Era um caderninho, né? E eu até mostro, enfim, para que as pessoas vejam, mas sintam o drama, né? Mas é quase um livrinho, é quase como a quase que nós enfrentamos agora há pouco, que o decreto, né? A 14.410. Chega próximo, né? E diferente assim, do decreto, né? Que trabalha num nível mais raso, a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, ela trabalha pelo topo, né? Ou seja, ela muda a estrutura inteira da Previdência. Então, é claro, é uma mudança enorme, é uma mudança estrutural da Previdência, não é uma mudança de um negocinho ou outro. Então, certamente ela implica em desafios para a advocacia. Porém, meu amigo, porém aí, turma que nos ouve aí, um público bacana, ao mesmo tempo que ela traz desafios, ela também traz aí perspectivas, né? Isso que o pessoal tem que se apegar. A reforma está aí, ela foi aprovada, muita gente votou, enfim, nessa reforma, enfim, não se opôs, aprovou, enfim, foi favorável, então ela está aí, essa reforma já está aí. Então, não deve vigorar agora essa ideia do receio, a ideia do negativo, e pensar assim, olha, está aí, vamos lidar com ela, né? Vamos aí trabalhar com essa reforma previdenciária que está aí, que muda a estrutura, e como eu consigo atuar daí para frente, né? Então, a partir disso, o que eu posso fazer, né? Que outros produtos eu posso apresentar para a clientela, como é que eu posso defender melhor os interesses da minha clientela. Então, a gente tem aí várias coisas que podem ser feitas, né? Não a lamentação só, mas assim, olha, bom, mudou, está mais difícil, eu acho que está mais difícil, não é o modelo de previdência que eu gostaria, eu estudo previdência há muitos anos e não é um modelo de previdência que eu me sinto confortável, mas aí, tá aí. Então vamos estudar, né? Estudar, como eu sempre digo, né? Começar a estudar a partir da perspectiva da Constituição e não pela perspectiva do decreto, né? Quando saiu aí o decreto 10.410, semana passada ou na outra, enfim, a editora falou assim, professor, quando é que sai o livro do decreto 10.410? Eu falei, jamais, não vai sair. Não vai sair, eu não comento o decreto. Eu comento o necessário, né? Enfim, algumas coisas são mais relevantes, mas a gente não deve se apegar a decreto, a gente deve se apegar ao texto da Constituição, enfim, à legislação, ao direito internacional. O doutor Ivani nos assistindo. Isso que eu vi agora. Boa noite, doutor. Uma honra mesmo. Boa noite, doutor Ivani. Entra na Constituição da OIT e assim por diante. Então, uma honra realmente gigante tê-la conosco aí, Ivani. Então, sim, essa sempre é a ideia, né? Nunca se apegar ao decreto. O decreto está aí, ele faz parte, enfim, ele é um instrumento de apoio do pessoal do INSS, mas
mas ele não é a viga mestra de qualquer direito previdenciário. Ó, a Luciana me pedindo livro também. Lu, eu vou furar com você dessa vez. Não vai ter livro do decreto, viu? Porque a ideia sempre é partir da Constituição. Então, mudada a norma constitucional, aí, modificada a estrutura da Previdência, reflete em tudo, mas não é o fim do mundo. Então, tem que se estudar. Algumas decisões judiciais saíram em termos de inconstitucionalidade de norma constitucional, por exemplo, em relação às contribuições previdenciárias do RPPS, algumas decisões nesse sentido. Então, compete aí a turma agora vasculhar o que tem aí. Né? Não acabou o mundo. Está aí. Né? A Previdência tem um novo formato, eu não chamo de nova Previdência, não sou partidário disso, e tem que ser explorado isso, né? Tem que ser explorado isso. Há muitas brechas, há muitas possibilidades de atuar, enfim, o respeito ao direito adquirido, a gente tem muitos campos em que vocês podem atuar. Planejamento previdenciário hoje é um campo que cresceu enormemente, então é muito interessante que não só se pense mais no contencioso, mas no planejamento, orientação, cada vez mais é tão importante quanto uma ação judicial, né? Talvez até mais, né? Porque se planeja antes, evita uma ação judicial. Então, uma série de... A gente estava discutíamos ontem, a gente estava num grupo de estudos até do decreto, né? Nos reunimos um grupo de advogados, até você conhece boa parte deles, a Silvia, a doutora Andréia, o doutor Gilberto. Nós estávamos reunidos justamente para estruturar, para discutir o decreto, e nós falávamos exatamente isso. A comparação que a gente faz é clara, né, no sentido de quando veio a reforma trabalhista, nossa, acabou o direito do trabalho, tudo se findou. Agora com a reforma previdenciária, o mesmo sentido. Acontece o seguinte, de fato, muitos direitos, isso é inegável, muitos direitos foram violados, muitos direitos foram cerceados, isso não resta dúvida. Mas, poxa, se aonde tem violação de direito, onde tem uma violação constitucional, mais necessário se faz, mais que necessário a atuação do advogado nesse contexto. Então, ao meu ver, aquilo que, no sentido do que o professor falou, no sentido de nós nos prepararmos. Agora não dá mais para brincar. Já não dava, porque com direito social não se brinca. Né? Não dá para se aventurar no direito previdenciário como eu vou cair de paraquedas, porque são vidas humanas que tá em jogo, né? São as vidas que estão em jogo. Então, requer o preparo, né? O planejamento para poder, ainda mesmo no decreto, as alterações do direito do processo administrativo, vai exigir uma multidisciplinariedade, uma compreensão clara do direito administrativo, do direito constitucional e não apenas da matéria previdenciária, né? A gente tem que se armar de todas as formas e se preocupar não só com a instrução judicial, mas com a instrução do processo administrativo também, né? E eu queria que o professor também falasse um pouco que a emenda também provocou uma desconstitucionalização, né, da Previdência, né, de alguns temas que eram caros à Previdência, houve uma transferência disso para as normas legais. Uhum. Na emenda 103, Júlio, na reforma previdenciária, ou emenda constitucional 103, o que acontece, né? Eu tenho dito aí que desde o ano passado, né, eu tenho colocado nessa obra minha aqui, Seguridade Social e Direitos Fundamentais, já na 4ª edição, já super atualizada, já com a reforma, com essa legislação toda nova, com a legislação trabalhista também. Mas desde o ano passado, Júlio, quando a gente tinha a PEC 6, né, o projeto de emenda constitucional, e agora, né, a emenda constitucional, a própria emenda, eu identifiquei 2 movimentos. O pessoal falou muito da desconstitucionalização, que acontece, é claro, mas vocês aí, sobretudo quem advoga, deve reparar no seguinte: há um movimento duplo, e até um movimento triplo que eu vou falar aqui pela primeira vez nessa live. Eu falo bem pouco disso, está no livro, mas eu tenho falado bem pouco.
há um movimento duplo, a desconstitucionalização. Então, de fato, algumas matérias foram retiradas da Constituição. Isso acontece mesmo. Então, por exemplo, lá no campo dos servidores públicos, só se coloca como exigência a idade mínima. 65 anos para o homem, 62 para a mulher, e a Constituição fala os demais requisitos na forma da lei, remete para a lei. Até então se sabia 10 anos de serviço público, 5 no cargo, se sabiam as regras de transição, se sabia a forma de cálculo. A forma de cálculo também dos servidores hoje é remetida à lei, entre outros vários exemplos. Então a gente tem, de fato, temos de fato aí enfim, um movimento de desconstitucionalização. Esse é um dos exemplos. O acesso à justiça, por exemplo. Então nós temos aí a questão da justiça delegada, jurisdição delegada, a possibilidade de ingressar com ações previdenciárias na esfera da justiça estadual, que até então era um direito assegurado plenamente na Constituição. Hoje, ou a partir da emenda 103, ele foi remetido à legislação. E é engraçado que a gente teve uma antecipação de constitucionalidade nesse caso. Uma expressão, eu tenho criado umas expressões aí que são para dar uma chacoalhada. Uma chacoalhada. Aí, nesse caso, houve uma antecipação de constitucionalidade, porque foi muito curioso. Veio primeiro a lei regulamentadora e depois a norma constitucional. Primeiro veio a lei regulamentadora e depois a desconstitucionalização. Então, o acesso à justiça, em termos de justiça delegada, ingressar com ações previdenciárias no âmbito da justiça estadual, foi retirado da Constituição e jogado para a legislação, que curiosamente veio antes da própria norma constitucional, que é a Lei 13.876. Então agora há limites, você só pode ingressar com ações na Justiça Estadual quando o Juizado Especial Federal ele dista mais do que 70 quilômetros, tem uma regulamentação muito polêmica, que faz porta a porta, não faz exatamente o trajeto, então há uma série de questões aí. Então, dei 2 exemplos, poderíamos buscar outro, mas acho que já é suficiente. O que eu vejo aí, Júlio? O que eu vejo aí? Depois eu vou prosseguir nesse tema. A Constituição, nesse caso, perde musculatura. Essa desconstitucionalização, nesse caso, corresponde a uma perda de musculatura. Igual a gente que está em casa, confinado, não vai na academia e acaba perdendo a musculatura, porque você retira coisas. O segundo passo, o segundo movimento que a emenda constitucional 103 faz, isso acontece em paralelo, não são coisas excludentes, são coisas que se encaixam, tira um pouco de musculatura e, ao mesmo tempo, eu coloco mais gordura. Eu tiro a musculatura e coloco gordura no texto constitucional. Eu gosto bastante de brincar com essas expressões para o pessoal aproximar mesmo, visualizar sem nenhuma dúvida o que está acontecendo. Então, eu vou explicar agora essa constitucionalização em excesso ou enfim, de modo aí desproporcional, enfim. Mas antes disso, queria agradecer a presença de algumas pessoas que estão entrando aí. Sim. Eu vi o Fred Klein, eu vi, enfim, um monte de gente. Enfim, doutora Andréia, doutora Ana Júlia. Ana Júlia Cachan, está cheio de amigos, de gente aí. E de peso. De peso, pois é, responsabilidade estar nessa live aqui. A doutora Lúcia Pugliese, lá do Paraná. Doutora Lúcia. Então, aí dois movimentos paralelos. A desconstitucionalização ficou mais famosa. Nem me preocupa tanto, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, não é a minha preocupação fundamental. É claro, quando você retira um direito da Constituição e joga para a lei, ele é mais maleável, como foi aí o caso do acesso à justiça. Está limitado em um modelo muito ruim, que você faz porta a porta, você não considera aí, de fato, a distância de um local para o outro e tal, então bem complicado. Mas eu vejo de modo ainda pior, ainda mais complicado, ainda mais danoso,
aos direitos sociais, aos direitos segurados, essa constitucionalização em excesso. Esse movimento, para mim, até é pior. E vou explicar por quê. Porque você congela no texto da Constituição os requisitos de uma série de direitos previdenciários. De acesso ao benefício, requisitos de cálculo, requisitos de cumulação de benefício, de reajuste. Então você congela no texto constitucional alíquotas de contribuição, enfim, uma série de temas. Basta a gente fazer, né, realmente fazer uma análise da emenda constitucional 103, que a gente vai ver uma série de questões aí bem, né, detalhadas, que foram enxertadas no texto da Constituição. Porque ainda perdão, ou no texto. Porque na verdade é uma via de mão dupla. Você tem duas situações. Você engessa o lado do direito social, você engessa alguns temas que poderiam ser tratados numa legislação infraconstitucional, numa norma infraconstitucional, e por sua vez, ao transferir isso para o texto constitucional, como a parte social é mutante, como isso modifica com uma certa frequência, deve ser reanalisado, fragiliza também a própria Constituição, à medida que ela vai se alterando, por vezes, de forma recorrente. Né? Eu acho que tem esses dois lados, né? Isso daí, e você estava falando, né, dentro do ProOrdem, que é um cursinho que tem uma tradição aí de aulas de direito constitucional forte e tudo. O direito constitucional, ele vê essa questão, né? Então nós temos aí essa ideia de reformas sucessivas da Constituição, que a lei ela muda toda hora, maravilha, faz parte, né? Agora, a própria Constituição mudando toda hora, o que acontece? Você fragiliza não a Constituição, a ideia de Constituição. Se você lembrar, né, você é formado há um pouco menos tempo, né? Eu sou formado há mais de 20 anos. Aí o que a gente tem? Desde o primeiro ano de faculdade, Júlio. O que a gente ouve lá? Primeiro ano da faculdade, estou com o André Vacelar, que é meu aluno lá da Federal do Paraná, de entrar comigo, André, roqueiro, mora no meu coração esse menino. Desde o primeiro ano da faculdade, a gente tem o quê? A Constituição é a norma superior, a Constituição é a norma que determina a hierarquia de toda a pirâmide normativa e assim por diante. E aí você muda a Constituição rotineiramente. A gente tem aí já 106 emendas constitucionais. 107, né? Teve mais uma depois. Que e 7 meses, né? Ano. Isso em pouquíssimo tempo. Então, você passa a ver a Constituição de uma maneira como uma norma, como qualquer outra. Né? Então, vai lá e muda. Só que muda alguns temas não são assim tão flexíveis, né? Em termos de requisitos previdenciários, requisitos para benefícios previdenciários, a perspectiva é de um congelamento maior. E um congelamento com temas que devem ser de legislação ordinária, temas que devem ser aí mais flexíveis, né? O colega está falando aí de Kelsen, né? Kelsen, se vê uma situação dessa, meu caro, ele surta. Ele reescreve a obra dele, ele vai falar, tá tudo errado, né? Tá tudo esquisito aí. E de fato, né, assim, vou pegar um exemplo. Cotas de pensão por morte, cálculo da pensão por morte e as cotas de pensão. Não é tema para estar na norma constitucional, é um tema de lei ordinária, pela sua essência. Aqui não deveria ter um tipo de escolha do legislador nesse sentido. Cota de pensão é uma coisa que está assado. Você tem que ter uma maleabilidade. Então, esse congelamento de conteúdo, de normas, na perspectiva do texto constitucional, congela, enfim, esse tipo de direito e, de certa maneira, lesando o segurado. Né? De fato, para impedir mesmo. Né? Você coloca na Constituição não o acesso ao direito, mas a restrição ao direito. Em 88, quando a Constituição foi promulgada, em outro contexto totalmente diferente, em que ainda se apostava no Estado social, Estado de bem-estar social, nos direitos, enfim, na promoção de direitos, os direitos foram colocados no texto da Constituição, vários, né?
não só previdenciários, mas trabalhista, habitação, saúde, cultura, foram colocados lá a fim de que eles fossem mais protegidos. Então ficam lá, são imutáveis, ficam mais protegidos, ou de difícil modificação, ficam mais protegidos. Para quem tem mais tempo de praça, tempo de advocacia previdenciária, vai lembrar o caos que foi a emenda 20 de 98, a emenda constitucional 20, a primeira reforma da Previdência. Para a sua aprovação foi uma guerra, uma batalha. Uma batalha. Por quê? Porque você vai mudar um texto constitucional, um formato constitucional, enfim, de um sistema previdenciário, é uma guerra, é uma batalha. Né? Então, a gente tem aí, hoje, um modelo constitucional totalmente diverso. Vai no sentido de congelar a dificuldade e não o acesso. Te cortei, Júlio, desculpa. Não, perdão, eu que te cortei. Se a gente for lembrar também, nessa reforma de agora, também não foi muito tranquila, né? Eu digo que a reforma trabalhista passou muito mais solta. Ok, vamos se dizer assim, que nós estamos falando de uma emenda comparada a uma alteração legislativa, mas eu não digo nesse sentido, do processo legislativo propriamente dito. Mas eu digo as discussões, então, a pressão que os institutos fizeram, o quanto cedeu de um lado e vai do outro, isso se arrastou por um bom tempo ainda, né? Era inevitável. Se a gente pensar, foi quase que o ano de 2019 inteiro. Né? Um trâmite, um ano, né, de tramitação, né, realmente é muito, um tempo, né, uma discussão longa, né, de fevereiro a novembro, né, praticamente o ano todo, se a gente pensar, né. Exatamente. Então aí passou um pouco mais com uma certa dificuldade se comparado. E aí, como o professor transita muito bem pelos dois lados, né, pelas duas esferas, tanto trabalhista quanto previdenciária, eu queria fazer uma provocação aqui que eu costumo falar, a gente acaba discutindo internamente aqui, mas se nós somarmos as duas reformas, a gente pegar e fizer a soma, conjugar a questão de uma como é que fala? Não é precarização, mas fugir o termo, das relações de trabalho, do contrato de trabalho, você tem uma mitigação do contrato de trabalho pela reforma trabalhista. Se nós somarmos com a reforma da Previdência, que de uma forma geral a gente observa que desestimula a contribuição, porque nós temos os segurados obrigatórios, mas nós temos algumas situações em que o segurado também pode optar por recolher ou não, enfim. A gente não está falando em uma privatização indireta da Previdência, vamos dizer assim, transferir, ter o ímpeto do constituinte reformador para tentar, assim, transferir um pouco para a iniciativa privada por meio de previdência complementar, por meio de fundos de investimento. E eu digo isso com base em quê? Eu não lembro até hoje como a primeira PEC foi protocolada, o primeiro projeto, o projeto inicial da reforma foi protocolado. Eu vi num jornal, salvo erro, no Valor Econômico, eles lançaram um especial, e ali eles listaram, foi muito, muito bacana, eles listaram de 8 ou 10 matérias que tinham lá, 6, para não dizer 6 matérias, eram só de como investir o seu dinheiro para assegurar o futuro. E aí, antes de passar a bola, eu queria cumprimentar o professor Anderson, o Dr. Anderson Tomasi, membro do Anderson tá aí, do Anderson tá aí, Dr. Anderson tá aí. Não vi aí na listinha. Grande também especialista na área, um grande advogado. Grande amigo, querido Anderson. Não vi mesmo aqui na listinha. Tá, passou aqui. Passou aqui. E aí, será que a gente não está, nós não estamos, nos encontramos numa situação dessa? Ele transferir a bola para o... Então, Júlio, esse é um outro ponto também que é muito interessante a gente perceber, né? É muito interessante que a gente perceba.
assim, indiretamente, acaba acontecendo um desestímulo a você ficar no regime geral de previdência. Ainda não é uma mudança estrutural, né? Ainda não é uma mudança estrutural, mas há um desestímulo a que você seja um segurado, que você recolha contribuições no teto ou no valor, um valor um pouco maior, enfim. Você vai minando as estruturas da Seguridade Social, né? Ainda não há uma privatização propriamente, né? Isso foi tentado, né? Isso foi tentado na PEC 6. Então vinha um texto, né, um artigo, o 201 letra A, ele falava lá, olha, você pode optar entre ficar no INSS ou ter um regime de capitalização pura. Era a redação do artigo 201A, na proposta original da reforma previdenciária, não aí são coisas de trâmite legislativo, enfim, você propõe um monte de coisa, algumas coisas passam, outras não. Então, tivemos essa situação. Notícia de hoje, né? Notícia de hoje ou de ontem, o Paulo Guedes volta a falar, não, vamos voltar à ideia, né, a discussão sobre regime de capitalização. Volta aí, volta a mesma ideia, né? Volta a mesma ideia, então, sim, é algo que está no radar, né? A capitalização, a privatização mesmo, né? Privatização mesmo, ela está no radar. Tá no... Mas, por enquanto, não aconteceu, né? O que acontece aí em termos de mudança estrutural? Essa, digamos aí, quebra de confiança no modelo. Quando você, quando você aumenta a contribuição previdenciária, aumenta a idade, quando você aumenta de exigência de tempo de contribuição, quando você restringe o cálculo. Então, o modelo novo, lá no artigo 26 da própria emenda constitucional 103, ele tem um redutor, né? Você tem um fator previdenciário embutido de modo meio, né, subrepetício na própria Constituição, porque Sim. Você tem ali uma média das contribuições, faz a média, e disso tira 60%, 30%. Depois aumenta um pouco. Então, você tem um redutor, que é o fator previdenciário, de um outro jeito, na própria Constituição. Então, quando você cria toda essa estrutura, aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição, coloca na própria Constituição um redutor, dificulta a pensão por morte, você desestimula essa pessoa a estar no regime geral de previdência. Verdade. Claro, quem é segurado empregado não tem escolha, filiação compulsória, artigo 201 caput. Sou empregado, artigo 3º da CLT, eu sou segurado obrigatório, segurado empregado. A pessoa trabalha como empregado e empregada doméstica, segurado obrigatório. Agora, hoje, cada vez mais, esses formatos de trabalho, relação de emprego, o trabalho / relação de emprego é cada vez mais raro no Brasil. Qual é o modelo de trabalho cada vez mais frequente no Brasil e no mundo? O trabalho dito autônomo, o trabalho que não é relação de emprego, é um trabalho, mas é um trabalho de outra forma. Um trabalho que é autônomo, que é parcialmente autônomo, enfim, seja por aplicativos ou não. Então, o que acaba acontecendo? Cada vez mais cresce de importância a figura do contribuinte individual, que pega o autônomo mesmo e várias outras figuras, o motorista de aplicativo ao empresário, ao pequeno empreendedor, enfim. Essa figura vai cada vez mais crescer de importância. O segurado empregado não tem como fugir, ele é empregado, segurado obrigatório, o vínculo ele é aí, enfim, automático. Em um cenário estrutural como esse, uma pessoa que é um motorista de aplicativo, um microempresário, ele, assim, se puder optar entre uma previdência privada de banco, e o INSS, se isso fosse possível, né, e bateu na trave, o ano passado bateu na trave, foi proposto e não passou. Aí matéria de ontem e hoje, né, volta à pauta política. Se essa pessoa puder optar por um outro modelo, INSS ou banco, muitos, não sei se nem todos, mas muitos podem optar por um modelo totalmente privado, como é no Chile, por exemplo. A filiação ao regime putativo. Então, você desestimula
e cria a possibilidade de ir para um outro caminho. Eu sou servidor público, eu não posso escolher ficar ou não no RPPS, tenho um vínculo obrigatório no RPPS. Tem que ficar. Agora, um trabalhador autônomo, e hoje em dia é o modelo de trabalho mais relevante ou mais numeroso, e será cada vez mais, essas pessoas talvez optem por estar em outro caminho que não o regime geral de previdência. Verdade. Pesa nisso o novo modelo contributivo. O pessoal só olha, quando vê a reforma da Previdência, só olha para a questão do benefício, e tem que olhar mesmo, claro. Mas o modelo contributivo, ele foi muito alterado, Júlio, e o pessoal tem que ter muita atenção com isso. Então, por exemplo, foi criado um novo instituto, uma nova situação, lá no artigo 195, parágrafo 14 da Constituição, que é algo que passa um pouco despercebido ainda, quase um ano de reforma da Previdência, ainda passa meio batido, que é o tema da contribuição previdenciária mínima, que é um tema que me preocupa sobremaneira. Então, mais ou menos a ideia é a seguinte: naquele mês de contribuição, naquele mês de recolhimento, a pessoa não atingiu o mínimo. Aquele mês não vale para fins previdenciários. Aí você pode juntar meses, você pode complementar espontaneamente e assim por diante. Então, assim, eu te digo, né, com requisitos de acesso aos benefícios cada vez mais rígidos, com requisitos contributivos cada vez mais dificultosos, talvez haja um desestímulo a estar no regime geral. Não tem a previdência privada mesmo, mas há um desestímulo, né? E aí vai. E antes de prosseguir, eu queria cumprimentar a professora Tainara Penedo, que é a nossa professora de Direito Constitucional de segunda fase, foi minha professora, e agora eu tenho a honra de ser o assistente dela lá aqui no ProOrg. Então, na minha turma, por exemplo, em outras turmas foi 100% de aprovação, foi muito bacana. Então, um abraço, professora, uma honra tê-la aqui conosco. E aí eu ia falar exatamente o que a doutora Andréa está falando agora. Mais importante do que nunca é o planejamento previdenciário, aquilo que nós falávamos no começo, né? Que o professor falava também no começo. Porque tem a questão não só do autônomo, mas do intermitente, por exemplo, daqueles contratos precários, né, e mitigados, que vai e avisa antes, vai lá, trabalha um dia, trabalha uma semana, depois fica suspenso o contrato, não vai ter recolhimento, e aquele cara só vai, por vezes, descobrir, na realidade, né, será no dia a dia, o cara só vai descobrir isso lá na frente, lá quando for, depois de 20, 30 anos, que ele vai descobrir e falar, olha, eu tinha que ter contribuído mesmo, né, será que... E outro cenário que a gente tem visto, pós-reforma, nós temos visto bastante no escritório, é o seguinte, o planejamento mesmo de fato. Olha, eu vou contribuir, eu contribuo quanto? Mas se eu tenho um prolabore, se eu tenho eu vou contribuir pelo teto, vale a pena eu aumentar meu prolabore, vale a pena... Ou eu pego esse dinheiro, o cara que foi demitido, por exemplo, da empresa, eu pego o meu fundo de garantia, faço um investimento. Então agora o advogado previdenciário, ele não só tem que entender de direito previdenciário, direito administrativo, direito constitucional, direito da área médica, quem trata de benefício por incapacidade, mas também de economia. Porque, de alguma forma, nós teremos que orientar o cliente nesse sentido, né, Cirão? Nós vamos acabar esbarrando com essa realidade. Em muito breve, né? Em muito breve. Então, o que acontece? Tendo essa dificuldade tão grande de se aposentar, né? A Andréa colocou uma observação muito importante. Então, você tem uma dificuldade gigante de se aposentar aos 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Quem trabalha no Brasil com registro de modo regular, com recolhimento de contribuições assim, bem linear até essa idade máxima. Muito pouca gente. Difícil. Então, você sabe assim, que eu tenho que fechar um pacote de contribuições aqui atrás e ir segurando as pontas até chegar 62, 65. Né? Então, é uma situação bastante complicada. Né? Então, em um cenário como esse, ninguém, ou quase ninguém, vai recolher pelo teto. Só quem tiver um nível de formalidade no trabalho
um nível de formalidade do trabalho muito alto. Né? Quem é o microempresário, que tem um capital maior, e Professor, eu acho que caiu, tá ruim a conexão. Ah, melhorou? voltamos aí. Espera aí, acho que tá voltando. Voltou, agora voltou. Agora tá ótimo. Tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Em frente. Então, o importante é que o pessoal perceba, né, que são várias questões, né? Você dificulta o acesso a chegar no benefício, idade muito alta. O tempo de contribuição, aparentemente, ele foi diminuído. Porque, na realidade, você aposenta lá, você bate o requisito com 15, 20. Mas aí a sua média de cálculo vai lá para baixo. Uma redução de 60%, né? Você faz uma segunda média que é de 60%. Ou seja, é tudo escalonado para dificultar. Esse novo modelo contributivo, né? A ideia da contribuição mínima. Tem meses que você contribui e não deu certo, não valeu. Ou seja, com todo esse cenário, muita gente vai optar pelo mínimo, contribuição mínima, fecha no salário mínimo e segue, só para fechar o tempo. Como a nossa Paulinha, a querida Paulinha Moura, colocou aí, hoje em dia as pessoas vão ter que conjugar um planejamento previdenciário típico com um planejamento financeiro. Exatamente. E aí é uma questão que não é jurídica, é uma questão de ponta de lápis mesmo, né? Como o pessoal, né, fazia antigamente. Eu sou descendente de portugueses, é como os patrícios faziam. Né? Então, aquela coisa, bota na ponta do lápis. Se eu me aposentar, talvez eu tenha uma média assim assado. A minha contribuição pode ser pelo mínimo ou pelo máximo. Se eu jogo esse gap aqui de um salário mínimo até um pouco mais, se eu jogo isso no banco, quanto é que vai dar? Jogo na poupança, quanto é que vai dar? Né? E eles perguntam para nós até qual o investimento melhor. É muito bacana isso, porque nós tivemos situações até do cara estar próximo de se aposentar. Olha, eu implemento as condições. Continuo ou paro agora? Eu já cheguei a enfrentar uma situação como essa e foi muito, muito legal, porque nós chegamos à conclusão. E aí foi o que você falou, é ponta do lápis. Olhou. Falou, olha, quanto você tem de fundo de garantia? O cara era aqueles representantes de farmácia, salário altíssimo, reduziu o salário, ao invés de ser teto, caiu para 3 mil e pouco, quase a metade. E aí eu falei, poxa, mas quanto você tem? Ele tinha um volume bom de recurso no fundo de garantia, algumas aplicações. A gente orientou, fez todo o planejamento para, olha... Se você somar a tua aposentadoria com o rendimento do investimento, você consegue dar um corpo na encorpar o teu mensal, né? Claro que nunca vai se aproximar do que ele recebia enquanto estava trabalhando, isso jamais. Mas, e tem o recurso disponível ali. Apertou, tá com o recurso disponível. Uhum. Assim, eu creio que esse nem é exatamente o papel do advogado, mesmo os que se dedicarem ao planejamento previdenciário. Mas é algo que está no jogo, né? É algo que faz parte do jogo. Então, de alguma maneira, isso tem que ficar visualizado por vocês. Eu acho que é um empobrecimento, ou talvez não seja muito adequado, ou nem todo mundo tem o preparo específico para fazer o planejamento previdenciário e o planejamento financeiro, né? Aí, enfim, vai de cada um. Tem gente que tem a dupla formação, mas muito cuidado com isso. Mas o alerta aqui, Júlio, e a Juliane também está falando isso, né? O alerta aqui é o seguinte, fiquem com isso no radar. Então, de repente, trabalhar uma parceria, né? Quem tem a formação dupla vai nas duas áreas aí. Mas trabalhar uma parceria, olha, você aqui, o ideal é que fique recolhendo o mínimo, ou recolhe mais, porque você tem muita chance de ter uma média melhor, enfim. Né? Enfim, você tem várias possibilidades aí, né? Porque o que é importante
que o pessoal lembra, é que mudou-se muita coisa, né? Mudou-se muita coisa. Hoje o acesso à aposentadoria será muito mais difícil, mas para muita gente continua viável, para muita gente vai restar assistência social ou benefício de parâmetro mínimo, se alcançarem. Então aí, para muitos clientes, vocês vão falar, olha, não, recolha pelo mínimo sim, e o que sobrar, faça outra coisa, né? Outro tipo de investimento, casinha de aluguel, poupança, enfim, o que for aí, né? O que for aí, enfim, o mais viável, né? A nossa querida Regina... Regina, tá aí. Um abraço, Regina. Pois é. A Juliane era minha chefe, eu era estagiário dela até pouco tempo, é minha esposa. Ela até pouco tempo era chefe, ela era minha chefe. Mas legal. Até porque a gente não tem, nós não temos, né? E aí nós vamos acabar nesses 10, 12 minutos que nos resta aqui, talvez, né? Nós estamos com 46, deve faltar aí uns pouco mais de 10 minutos. A gente, Dr. Marcelo Cruz, obrigado aí pela participação, uma honra. Dr. Marcelo é um grande advogado criminalista, presidente da Anacrim de São Paulo, de São Paulo, um grande nome do direito penal aqui. Deixar meu abraço. Aí é importante que nem o advogado previdenciarista não tem hoje, que nem o senhor falou, dá conta de entender a previdência que está mudando todo dia, né? Tu quase não dormiu esses últimos tempos em virtude das sucessivas alterações e cada dia uma surpresa nova. Ainda nós estamos esperando uma IN, né? Daqui a pouquinho aí, acho que logo nas próximas semanas deve sair alguma coisa da modificação da instrução normativa. E não dá para a gente se especializar em planejamento financeiro, em previdência, enfim, nós abraçarmos tudo. Mas é um pacote de serviços que nós temos que entender. E aí, puxar um gancho legal para a tua obra, né, Seral? Que inclusive nós vamos sortear, eu acho que no final da live, eu vou falar com o Rodrigo no final da live. Essa obra que eu acho que o grande ponto dela é ser um livro vivo, né, que a Juruá fez, então ela é uma obra que se atualiza, né, no curso do tempo, então eu acho bacana dar uma passada nesse contexto todo, né, Seral, falar um pouquinho da tua cria aqui, né, porque essa deu trabalho também, né? Essa deu trabalho. Bom, Júlio, em primeiro lugar, queria agradecer a presença da querida amiga, a professora Ângela Cássia Costaldello, que fez um comentáriozinho agora há pouco, aí, não sei se está nos assistindo ainda, é professora da Universidade Federal do Paraná, na área de Direito Público, uma incrível professora, uma carreira brilhante, uma amiga do meu coração. Não sei se está nos ouvindo ainda, Ângela, um beijo muito grande para você. Fiquei honrado com a tua presença aqui. Nossa, nós estamos cercados de amigos, Ricardo, um monte de amigos queridos. Não, trabalhar assim e fazer essas lives, essas apresentações com tanta gente querida perto, e a gente está com a média de público alta, aí de 30 para 40 pessoas, é bem bacana. Então, essa obra aqui, pessoal, que o Júlio mostrou, os comentários à lei de benefícios da Previdência, ela é uma obra que tem um pouco daquele perfil clássico, de obra comentada artigo por artigo. Eu pego a lei de benefícios, comento artigo por artigo, inciso por inciso, todos os temas são tratados, a legislação anterior, enfim, jurisprudência mais importante que é necessário. E essa obra, porém, ela tem um grande diferencial, pessoal, é que ela faz parte de um projeto, da editora Juruá, que é o chamado Juruá Docs, né, Juruá Documentos. Então, além do livro físico, que é um livro, como vocês conhecem, comentários artigo por artigo, é uma obra em que a atualização acontece paulatinamente na plataforma virtual. O livro físico está aqui, mas assim que sai alguma novidade em termos de jurisprudência importante, em termos de novas leis, esse ano nós tivemos poucas coisas, né? Quase nada, né? Não, 5, quase nada. 6 medidas a ponto de tu querer que decretassem a moratória, mas não alterasse a Previdência? Como é que é a história? Mais ou menos o isso. Confisco, né? Não, o moratório, o Confisco.
Então, pessoal, é muito legal esse formato, porque o livro físico, claro, né, ele fica aqui, mas no site, na plataforma, né, mais do que um site é uma plataforma, ele ganha atualizações periódicas. Então, eu acabei de comentar os artigos correspondentes com as novidades do decreto 10.410. Alguns artigos mais importantes, eu trouxe aí o comentário a partir do decreto 10.410. Comentei com base no tema 245 da TNU, tema 213. Então, nas últimas 2, 3 semanas foram aí os assuntos mais relevantes, já estão incorporados no texto, enfim, no conteúdo da plataforma online. E o livro físico, claro, conforme as novas edições, ele vai ganhar tudo isso. Então, é um novo formato de livro, a ideia de um livro vivo, né, e é um projeto muito legal. Você tem acesso à jurisprudência, a notas de doutrina ou doutrina selecionada, conforme o tema. Então, assim, é um livro com muito mais, né, com bônus. Então, um projeto super bacana. Eu fiquei 6 meses trabalhando nesse livro. Antes da reforma da Previdência. Já fui comentando os artigos que eu sabia que não seriam modificados pela reforma, questões estruturais da Previdência. E depois que ela é aprovada em novembro, eu retomei o trabalho, me dediquei, enfim, segui com isso. E é hoje um livro provavelmente o mais atualizado, o mais completo, o livro que tem mais afinidade com a reforma da Previdência. Porque eu trato a lei e sempre fazendo os paralelos com a Emenda Constitucional 103, agora o Decreto 10.410, as várias medidas provisórias trabalhistas que agora estão virando lei. Fui a fundo nessas medidas provisórias, que afetam sim a Previdência. Eu tenho atuado nas duas áreas, trazido isso para vocês. Então, é uma ferramenta de trabalho bem interessante, um preço super acessível. Enfim, quem não ganhar, quem não for contemplado aí no sorteio, tem ainda aí uma possibilidade de adquirir por um preço muito bacana. As regras estão lá, tem uma foto oficial lá na página do ProOrdem. Então é só ir lá, curtir, tem uma regrinha lá, um critério, e aí é só correr na página lá se inscrever, na página do ProOrdem, que lá estão as regras, e provavelmente eu creio que após, logo terminando a live, o Rodrigo e a Sheila já farão o sorteio bem legal. Vai ser bem bacana. E eu acho importante isso, né? Porque essas reformas têm exigido muito do advogado que está iniciando. No ProOrdem aqui nós temos também, creio que, alunos acompanhando e gostam da área, assim como eu entrei para o direito porque justamente por causa da área previdenciária. Então, hoje em dia, cada vez mais se exige um estudo, porque não dá para brincar, né, Marco? Nós estamos falando de vida de pessoa, né, Ciral? Nós estamos falando de um planejamento que pode resultar. Uma decisão tua agora vai impactar a pessoa para o resto da vida dela, né? Complicado, né? Assim, eu creio que estudar sempre é importante, né? Então sempre é importante estudar. E nesse cenário, mais ainda, né? E agora uma formação que vai demandar, ao mesmo tempo, a especialização no previdenciário e, em contrapartida, e de modo complementar, uma formação mais abrangente. Então, por exemplo, semana passada sai o Decreto 10.410. Eu tenho feito várias lives falando dele, tenho escrito artigos, eu tenho aí, enfim, me dedicado um pouco a ele. É basicamente uma questão de direito administrativo. O pessoal tem que voltar ou tem que se dedicar ao direito administrativo. É previdenciário, eu só gosto de previdenciário, maravilha. Até em prestígio, a professora Ângela Costaldello, que estava nos assistindo, tem que se dedicar ao direito administrativo, processo administrativo, garantias constitucionais, essa interface entre trabalho e previdência, que eu tenho me dedicado muito a isso, assim, realmente é um fator muito importante. Há muitas questões, né? Por exemplo, o contrato intermitente, ele é um modelo de trabalho novo que ainda não foi bem contemplado pela legislação previdenciária. O encaixe está mais ou menos, sabe? Está precário ainda, né?
E ainda não está muito Não claro tá, como é que tá bem difícil ainda para fazer para ajustar a contribuição, como é que vai recolher, o que, que vai fazer. exatamente, exatamente. E tu falou do decreto, semana que vem, aí adiantando um pouco, dando um spoiler, semana que vem, acho que provavelmente na quarta-feira, eu bateria um papo com o nosso amigo Zé Antônio Savares sobre o decreto, né? Muito bom, legal. E aí a gente vai bater um papo com ele sobre essa questão. Mas estudando o decreto, nós nos reunimos ontem ainda para estudar, é direito administrativo puro. A gente tem visto que muitas coisas, se não nos resguardarmos no direito administrativo, né, em conceitos básicos, não vai dar certo. Ou a chance de dar algum problema, e isso implicar no direito, no direito previdenciário, no processo judicial, é muito grande, né, Seral? Eu até vou, assim, não vou, assim, reproduzir totalmente o que você disse, né? Eu não vejo como um direito administrativo puro, mas tem uma carga de direito administrativo enorme, com grandes impactos no direito previdenciário. É uma desistência de um processo administrativo. No direito administrativo puro, você tem aí um desdobramento. No processo judicial previdenciário, você tem outros desdobramentos. Você tem uma justiça, uma jurisdição cada vez mais minuciosa, mais formalista, e aí assim, enfim, você teve um processo ali que vale como desistência, ele foi lido como desistência. Então, como é que o judiciário vai ler isso? Como é que o judiciário vai interpretar isso? Ah, tem interesse de agir? Não tem? Né? Vamos esbarrar nisso de novo, né? Você disse que não tinha documentos novos e agora aqui se apresenta no judiciário? Que história é essa? Vou te dar até uma litigância de má-fé, porque você mentiu para a administração. Então, né, tem várias implicações aí, e há um receio muito grande. Né? Há um receio muito grande desse tipo de jurisdição formalista ao extremo dar pau nos processos. Então, você já tem que costurar um processo administrativo de um modo bem sofisticado, né, mostrando que ali já há o interesse de agir, que você provocou a administração, já refletiu, né, já teve uma análise de mérito, ainda que o carimbo seja de desistência, de arquivamento, não sei o quê. Então, para você depois levar isso para o processo judicial. Então, assim, é uma discussão, né, não é uma coisa assim simples, singela, né, você tem que ter toda uma sofisticação aí. E tá bem cauteloso, a gente vai ter que ter bastante cuidado, né? Como doutores aqui já falaram, o doutor André, salvo erro, aqui comentou, porque a gente vai ter que ter muito critério. Invariavelmente nós vamos enfrentar. E sem levar em consideração por vezes, né, Será que nós estamos falando de pessoas hipossuficientes. Ah, mas tem advogado que tem que orientar. Ok, mas são pessoas que não tem, diante de tanta mudança, se nós enfrentamos dificuldade, imagina essas pessoas, imagina o segurado. Nós estamos falando de direito social, né, Serão? Uhum. Vocês aí, né, você, Júlio, o nosso público querido, quando lê, né, uma decisão, uma carta de exigências, sabe o que tem que fazer. Então, apresente tal documento. Agora, o administrado, o cidadão, quando ele está amparado pelo advogado, ótimo. Quando ele não está, como é que ele vai fazer, né? Você tem responder a pergunta. Você tem documentos úteis ao processo administrativo? Como é que um segurado vai fazer esse raciocínio? O que é um documento útil? Ele lembra da carteira de trabalho. Exatamente. Isso ele vai lembrar porque é uma coisa meio de senso comum. Agora, o que mais que ele vai lembrar? Será que ele, no senso comum, sabe que ele tem que apresentar um PPP, por exemplo? Será que ele sabe isso? Será que isso passa no raciocínio dessa pessoa? Uma pessoa que não está assistida pelo advogado? Acho muito difícil. Para a gente ficar no básico do básico do básico. Será? 20 segundos para nos despedirmos. Aí eu preciso ver como é que salva isso aqui. Oi? Preciso ver como é que salva isso aqui depois. 11 segundos, 10, daqui a pouco vai cair. Lá salvar no IGTV. Tá. Só clica lá, salvar no IGTV. Gente, veja